Olá, sou o professor Júlio César Santos, vamos dar continuidade então à nossa aula, a sua aprovação na OAB. Tô sentindo o cheiro de aprovação na OAB, hein? Depois passou na OAB, vai comemorar isso que vale a pena, tá? Merecedor dessa comemoração, hein? Não importa como, faça o que te faça bem. Vamos embora, olha só, juntos, hein? Juntos nesse projeto para a OAB. Então, o processo inicia como, professor? Com petição inicial. Petição inicial, artigo 319. Com o novo CPC, obteve uma grande mudança, que nada mais nada menos é a mudança no preâmbulo, né? O preâmbulo eu posso colocar o e-mail, né? Então o endereço eletrônico. Posso colocar também união estável. Então quem tinha dúvida, que é normal, né? Vai alguém pergunta, qual o estado civil? Casado não sou, moro junto, namorado também não, solteiro também não. Então não resta mais dúvida. Morou junto é união estável. Então passa a informação união estável, porque você pode colocar isso na inicial, tá? Então novidade. Terceira novidade importante na inicial, nada mais é que a própria audiência de mediação, ou chamada conciliação e mediação. Baita audiência para resolver. Essa audiência veio para ficar, veio para tentar solucionar os litígios em matéria de acordo, tá bom? Essa é a intenção. Lembra você que a audiência de conciliação e mediação vai ocorrer após a citação, feita via postal ao correio ou oficial de justiça. Isso é fato. E essa audiência, olha que interessante, ela não deve ser feita, segundo o novo CPC, ela não tem que ser feita por juiz, tem que ser feita por conciliadores. E aí que mora o perigo, né? Porque conciliador tem o 880. O professor já fez várias audiências de conciliação, como conciliador, como também advogado. E aí você vê a diferença, né? Por isso, realmente, o novo CPC e o Conselho Nacional de Justiça induz aí ao treinamento. Porque tem que ser treinado o sujeito, e não pode ser nem 8 e nem 80. Já pensou o sujeito chegar lá para fazer audiência, como eu já vi, não vou falar o fórum, com o juizite, né? Bate na mesa, silêncio na audiência. Ele nem juiz é conciliador, né? Só porque eu acho que deram poder para ele de juiz, ele sente o juiz. Não é juiz, então trata todo mundo com respeito, com carinho, com jeitinho, né? Então é juizite isso. Como tem conciliador que quer explicar a história da conciliação com a audiência de conciliação 2 horas em atraso. Você está lá, audiência às 3, você está lá 5 horas, não começou a audiência ainda. Você vai ter tempo para escutar a história da conciliação? Você vai ficar doido, né? Então tem que ter treinamento mesmo. Mas falo isso para você ficar atento e para guardar um exemplo prático. Ó, essa audiência aqui é a chamada audiência de conciliação e mediação. Então essa audiência aqui, ó, é a chamada de audiência de conciliação e mediação. Essa audiência aqui, ela é antes da sentença, tem que ser antes da sentença, claro. A audiência também de instrução e julgamento também é antes da sentença, né? Só que essa audiência de mediação, de conciliação e mediação, ela é uma audiência que interessa para o acordo, se vai sair um acordo ou não. Mas ela interessa também, e eu peço atenção, para os prazos processuais da apresentação da contestação. Então fique atento, hein? Professor, eu não entendi essa história da contestação, do prazo da contestação. Vai entender, tem que entender, vamos gabaritar juntos, ó. O processo começa com a inicial. Inicial 319. Tem que seguir os requisitos direitinho, bonitinho. Nessa inicial tem que pedir a citação. Citação tem 3. Volto a falar. Via postal, via correio, via oficial de justiça e via edital. O réu, quando ele recebe a citação e não a intimação, a citação, porque é a primeira vez que ele vai ter acesso ao processo, vai tomar conhecimento do processo, ele tem direito de apresentar respostas. Então ele pode apresentar aí a contestação, ele pode apresentar a reconvenção, ele pode apresentar o reconhecimento jurídico do pedido, ele pode apresentar ainda o desmembramento do polo ativo da ação e pode apresentar ainda, ou melhor, não apresentar e virar uma revelia. Só que muita atenção, por quê? A contestação, nós estamos falando das respostas do réu, mas a contestação, que é a número 1, a primeira resposta que vem na cabeça, respostas do réu, contestação é a primeira resposta, a mais utilizada, merece sua atenção porque tem prazos diferentes, conforme o professor já tinha falado. Então volto aqui para fazer uma revisão para você entender. Nós temos 3 prazos, 3 contagens de prazos diferentes na contestação. A primeira contagem de prazo é quando tem audiência de conciliação. Quando tem audiência de conciliação, porque o autor pediu na inicial e o réu não falou nada, e teve, foi agendada, foi marcada, quando ele chega lá para fazer audiência de conciliação, se não sair o acordo, ele sai de lá sabendo que o prazo da contestação, ele que eu falo, o réu, hein? O réu sai lá da audiência de mediação e conciliação e mediação que é a mesma coisa, ele sai de lá sabendo que tem a obrigação de apresentar a contestação em 15 dias. Professor, então, teve audiência, mas foi infrutífera.
Quando começa a contar o prazo para apresentar a contestação? No dia seguinte, após a audiência de conciliação. O réu, hein? Após a audiência de conciliação. Então, o primeiro prazo. Professor, peraí. E se teve, então, conforme já falado, foi frutífera, teve acordo? Se teve acordo, acabou o processo. Não há que se falar em prazo de contestação. Não vou apresentar a contestação sendo que ocorreu um acordo, né? Então, fique atento. Então, o primeiro prazo é esse. Teve audiência? Foi infrutífera essa audiência? Eu tenho 15 dias após a audiência, dia seguinte, para apresentar a contestação. Segundo prazo da contestação, é a situação que o réu não quer audiência de conciliação. Então o réu faz uma petiçãozinha e protocola. Juiz, pode retirar de pauta, não tem interesse em audiência de conciliação, que eu não vou conciliar. O juiz, ele vai tirar de pauta. Por quê? Você não quer, outro quer. Vai dar vaga para quem quer. Quando ele tira de pauta, a partir do momento que você protocolou aquele pedido de retirada da audiência de conciliação, de pauta, já começa a contar o prazo de 15 dias. Então veja, é o segundo prazo que nós temos para apresentação na contestação. E o terceiro é o mais conhecido. O terceiro prazo, né, a terceira contagem de prazo para contestação, é aquela situação que a gente já estava acostumado no Código de 1973, que é a publicação da citação. Foi citado, foi publicado e tem o prazo de 15 dias. Então fique atento, hein? Contestação tem 3 prazos interessantes, 3 prazos importantes. Você tem que saber isso para a prova do OB. Primeiro prazo, quando tem audiência de conciliação, mas foi infrutífera. Aí dia seguinte é o prazo. Professor, não teve audiência de conciliação, do protocolo do réu pedindo o cancelamento dessa audiência. E o terceiro prazo é o que era no Código 73, tá? Então 3 prazos, show de bola. Então fique atento em relação a isso, hein? Então processo começa com a inicial, ocorre a citação, e aí as respostas do réu que você tá craque. Fique atento que hoje nós temos 2 audiências então, hein? A mediação e conciliação, ou conciliação e mediação, e a instrução e julgamento. Quando eu falo de instrução e julgamento, essa é a audiência bam bam bam. Por que bam bam bam? Porque essa audiência ocorre o juiz vai ter acesso às provas, né? Normalmente a audiência de instrução e julgamento, professor, todo processo tem audiência de instrução e julgamento, não é verdade, hein? Só tem realmente audiência de instrução e julgamento, aqueles processos que a resposta, realmente as provas, são provas orais. Se não tem prova oral, o juiz pode realmente não marcar uma audiência de instrução e julgamento. Então nem todo o processo tem audiência de instrução e julgamento. Não é algo absurdo. Muitos processos não têm audiência de instrução e julgamento, porque o juiz, em vez de marcar realmente uma audiência de instrução e julgamento, ele, se não tem provas orais a serem analisadas, ele vai seguir em frente, tá? Então isso é muito importante lembrar você. A audiência de instrução e julgamento é feita por um juiz de direito, um juiz cível, é o juiz que vai fazer essa audiência, diferente da audiência de conciliação e mediação, que é um voluntário, ou realmente não só um voluntário, mas um funcionário público, um servidor, um advogado, então é diferente, tá? A audiência de instrução e julgamento é juiz que faz, o juiz tem que fazer. Professor, quem ganha o processo? Tanto na contestação como na inicial, ganha o processo quem apresenta as melhores provas. No direito brasileiro, nós temos a teoria das provas, ou o estudo das provas, que é tudo a mesma coisa, hein? Quando eu falo de prova, nós temos 2 espécies de provas, hein? Muitos livros, muitos doutrinadores falam de provas e não tem mais fim aquele assunto. Mas dá para transformar isso em didático, porque é a realidade. Fica fácil para você passar na OAB, fica fácil para você também na advocacia, explicar para o cliente. Prova no direito brasileiro, segundo a teoria das provas, nós só temos 2, só 2, não tem nada mais, nada menos, 2 provas. Nós temos de um lado as provas orais, e quando tem prova oral, normalmente tem audiência de instrução e julgamento, e temos a prova documental. Então, olha que interessante. Professor, quantas provas nós temos no direito brasileiro? Prova oral e prova documental, são 2. Dentro da prova oral, nós temos as testemunhas, prova testemunhal, e temos o depoimento pessoal, autor e réu. Depoimento pessoal, em regra, é personalíssimo, personalíssimo. Professor, por que personalíssimo? Personalíssimo porque quem tem que prestar o depoimento pessoal é o autor e réu, né? Nós temos a exceção no juizado especial civil, na relação de consumo, nós temos uma exceção também na trabalhista. Por quê? Porque vai a figura chamada de preposto. Mas isso é uma exceção. A regra, numa audiência de instrução e julgamento, se existe um depoimento pessoal, tem que ser quem? Tem que ser o próprio autor ou o próprio réu. E é justo. Já pensou, eu chego numa audiência, para fazer audiência como advogado, aí inicia a audiência. Aí o juiz fala, doutor Júlio César, onde está o seu cliente autor? Só um instante, excelência. Aí eu viro assim, né? Olho para o juiz e falo assim, sou eu mesmo. Eu vim no lugar do meu cliente como autor também. Não pode ser advogado e ser autor, né? Ser advogado e ser preposto. A não ser aquela questão da advocacia em causa própria, que é outra coisa. O professor quer dizer aqui que o depoimento pessoal é um ato personalíssimo em regra, em exceção à figura do preposto, na relação de consumo e também na figura da justiça do trabalho. Então fique atento em relação a isso. Então prova oral
eu tenho o depoimento pessoal do autor e do réu e tenho o depoimento testemunhal. Esquece a prova oral, oral aqui é falado pela boca, eu vou para o as provas documentais, né? E quando eu falo dessas provas documentais, eu tenho, dentro da prova documental, eu tenho 4 espécies. A prova documental em sentido estrito, prova documental em sentido estrito, eu tenho a segunda espécie de prova documental, que é a prova documental de inspeção judicial, tenho a quarta espécie de prova documental, a terceira espécie de prova documental, que é a prova documental pericial, e a quarta espécie, que é a novidade do CPC, que é a prova documental de ata notorial. Vamos explicar isso então. Então, professor, quantas provas tem no direito brasileiro? 2, hein? 2 provas, não tem mais que isso. De um lado a prova oral, dentro da prova oral eu tenho de um lado depoimento pessoal e do outro lado eu tenho depoimento testemunhal. Esquece a prova oral, vamos para a segunda possibilidade, que é a prova documental. Dentro da prova documental eu tenho a primeira espécie da prova documental. Documental em sentido estrito. Tudo, hein? Tudo que é palpável. Mesa, cadeira, tudo que é palpável. Prova documental, em sentido estrito, tudo que eu consigo pegar. Então, não posso vincular algo escrito, papel, não. Prova documental pode ser uma taça de champanhe. Recentemente teve um casamento, esse casamento o noivo bebeu muito. Noivo não, porque já era casado, né? Então, o casado, porque já tinha após a festa, na festa de casamento, eu já tinha casado, não era noivo. Casou, bebeu champanhe, bebeu cerveja, bebeu outras bebidas, batidinha, e pegou e pôs a taça de champanhe no bolso. Aí empurra com os amigos, caiu. A taça de champanhe quebrou dentro do bolso dele, mas perfurou a sua perna. Veio a óbito. Professor, essa taça de champanhe quebrada, que fincou na perna do sujeito, né? Ela pode ser considerada prova? Sim. E que prova? Prova documental em sentido estrito. Ah, mas não é papel, mas é palpável, eu consigo pegar. Então, prova documental em sentido estrito é tudo que é palpável. Professor, dá outro exemplo, fica mais claro, do professor, quem me conhece, amo o que eu faço, amo dar aula, né? Então a gente dá muita aula presencial também. E o aluno colando na graduação, colando, a gente vê tudo, na turminha boa. E aí ele colando, tentando colar, falei, vamos ver se ele consegue colar pelo menos. Por isso colar tem que saber colar, viu? Se você não tem noção da matéria, não adianta colar, vai embora, vai para casa que é melhor. Tem que ter noção para colar. Ele virou para a moça do lado dele, o que é palpável? O que é palpável? A moça falou, deixa eu fazer a prova. Ele virou para o rapaz do lado dele, me ajuda aí, eu não sei responder isso na prova, o que é palpável? E eu escutando e olhando, né, no vidro, na janela e percebendo tudo, mas falei, vamos ver até onde ele vai. Aí o colega fez palpável. Ah, você não sabe explicar. Ele foi no da frente. O que é palpável? Me ajuda aí. Que eu coloquei. O que é palpável? O da frente virou, palpável. Aí ele fez uma cara e olhando no vidro, eu falei, meu Deus do céu, nem assim eu consigo acertar, né? Peito. E pôs na prova peito. Que peito, meu Deus do céu? Palpável que eu consigo pegar. Então, professor, dá um exemplo da prova documental em sentido estrito. Que é palpável, que eu consigo pegar. Caneta é palpável? É palpável. O vademeco é palpável? É palpável. Então fique atento, hein? Primeira prova documental, tudo que é palpável. Documental em sentido estrito. Segunda prova documental, nós temos aí a prova documental pericial. O juiz não sabe de tudo, o juiz não conhece tudo, nem pode. Então, quando ele não tem conhecimento daquele determinado assunto, ele convoca alguém que tenha. Então, quem pode ser perito no Brasil hoje, professor? Qualquer pessoa. Contador é perito, advogado é perito, médico é perito, corretor de imóveis é perito. Professor, o Paulo que é fera em filmagem, ele pode ser perito? Pode. O juiz convoca ele. Manda uma carta para ele e fala, você vai ser perito aqui nesse serviço. Não existe, tem muita gente que bate no peito. Qual a sua profissão? Perito. Não existe, hein? Perito, ele presta serviço de perito. No Poder Judiciário, ninguém é perito. Não tem concurso público. Tem concurso público para perito? Não tem. Tem concurso público para perito da Polícia Civil, Polícia Federal, né? Polícia Científica, é outra coisa, é outro perito. Mas perito do Poder Judiciário não tem concurso. Então, desculpa, não é cargo, é prestação de serviço. Você é perito quando presta aquele cargo, presta o serviço, depois você não é mais perito. Não existe profissão de perito judiciário, tá? Tem outras espécies de perito, judiciário não. Você presta um serviço, um médico, um dentista, o juiz não sabe tudo, pede o perito. Professor, o que o perito faz? O perito entrega realmente um relatório. Esse relatório é chamado a perícia, escrita, né? E aí o juiz vai realmente decidir. Pode ser que ele decida com base na perícia ou não, porque o juiz tem um princípio que ele deve seguir, o livre convencimento. O juiz não fica preso à perícia, hein? Princípio do livre convencimento. Então fique atento em relação a isso. Então muito importante você saber. Então fique atento, tá? Essa prova aqui dentro desse mundo processual é muito importante, muito utilizada, essa prova documental palpável, né, que é a prova documental em sentido estrito, e a prova pericial. Mas nós temos uma terceira prova que não é tão utilizada na prática, mas é importante você saber para a prova da OAB, que é a prova documental de inspeção judicial. O juiz levanta a bunda da cadeira e vai lá olhar. Ele pode fazer isso.
Mas por que não faz mais? Também acho que deveria fazer mais. O juiz, quando levanta a bunda da cadeira e vai lá olhar, essa prova tem nome. Prova documental, né, das 4 espécies da prova documental de inspeção judicial, tá? Ah, professor, acabou, né? Não. Nós falamos aqui da prova documental em sentido estrito, tudo que é palpável, prova pericial, prova de inspeção judicial, faltou uma, né? O professor falou para você que existem 4 espécies de prova documental. A 4ª espécie é a novidade do CPC, que vai cair na prova do OB. É novidade, né? Não caiu nesse último exame, vai cair no próximo e sempre vai cair. Hoje virou prova, no passado, no código antigo não era considerado prova, a jurisprudência considerava prova, é a ata notorial. A ata notorial é feita por um tabelião, é feita pelo cartório, o cartório que faz a ata notorial. Então fique atento, a ata notorial é feita por um tabelião, e isso é considerada prova documental também, tá bom? Então quem ganha o processo? Quem tem as melhores provas, tanto o autor como o réu, precisa trabalhar com prova. Que tipo de prova? As duas que o mundo jurídico tem. Né? Quais? Oral e documental. Dentro da oral nós temos 2. Testemunhal e além da testemunhal, depoimento pessoal. Esquece a oral, empurra ela, pum, puxou a documental. Qual que é a documental? Tem 4 espécies lá dentro. Documental em sentido estrito, tudo que é palpável. 4ª, documental pericial, né? A segunda da segunda espécie, documental pericial. 3ª, documental expressão judicial. E a 4ª, ata notorial, que é documental também, tá bom? Então, fique atento, está craque em prova, isso eu estudo a teoria das provas, cai no exame da OAB. Fique atento também, porque o processo civil, ele dá guarida a vários ramos dos direitos que são conexos ao direito civil. Trago exemplo, a relação de consumo, a Lei 8.078, Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Então, quando ocorre uma relação de consumo, um ato processual, um litígio, é pra cá que vem, igual aquela música, pra onde tem a sol. E onde tem sol, professor? Aqui. No processo civil, onde tem a sol, para lá que eu vou, né? O Paulo gosta de música aí. Então é aqui, ó, aqui que tem sol. Então se existe um processo de direito do consumidor, é no processo civil que eu vou resolver. Então o processo civil também resolve situações de falência, também resolve situações de direito do consumidor. Então, por que você está entrando nesse detalhe, professor? Porque existe uma confusão ali no meu não faz. Vai te ajudar aqui na nossa matéria de direito do consumidor. Cuidado com essa chamada inversão do ônus da prova, hein? Não existe inversão do ônus da prova automática. Inversão do ônus da prova, professor, o que é isso? O autor tem um peso na cabeça dele, em regra. Quem tem que provar? O autor. Quando ele tira esse peso da cabeça e coloca na cabeça do réu, quem tem que provar agora? O réu. Não que o réu não vai se defender, ou quando ocorre a inversão do ônus da prova, não que o autor não precisa caprichar na inicial, não é isso. Todo mundo precisa lutar, precisa colher as melhores provas do mundo da teoria das provas, que são 2. Fato é que não existe inversão do ônus da prova automática. Tiro da minha cabeça e coloco na cabeça do réu. Ramo nenhum faz isso. E existe uma confusão, porque no direito do consumidor falam que o consumidor é hipossuficiente. Está errado, hein? Consumidor não é hipossuficiente de forma automática. Consumidor é vulnerável, ele é fraquinho. Fraquinho. Quando ele é muito fraco, ele é considerado hipossuficiente. Em algumas situações. Mas aí o advogado tem que pedir, o juiz tem que dar. Quando eu solicito ao juiz a aplicação do ônus da prova, é que o juiz considerou que o meu cliente é hipossuficiente. Ou seja, não é fraquinho, ele é fracão. Então, cuidado com isso, hein? Vulnerável é uma coisa e hipossuficiente é outra. Só ocorre a inversão do ônus da prova no direito do consumidor quando o consumidor é considerado hipossuficiente. Dá um exemplo, professor. Uma relação de consumo pode ser com o pedreiro, Joaquim pedreiro, só que você ganha mais que o Joaquim, você tem mais estudo que o Joaquim. Você não... Tudo bem, você é consumidor e é fornecedor de produtos e serviços, mas o Joaquim não é poderoso e você não é hipossuficiente perto dele, pelo contrário. Então fique atento. Já com a Coca-Cola, né, não só com a Coca-Cola, com a Brahma, sei lá, você contra a Brahma, a Coca-Cola, você é hipossuficiente, porque a Coca-Cola, a Brahma, outras empresas multinacionais possuem um jurídico, muito dinheiro, aí você é mais frágil perto disso, tá bom? Então fique atento, nós voltamos no próximo bloco, eu espero você.